tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Bom, sou o Caio, sou professor de inglês e hoje nós vamos falar sobre modal verbs. Vamos lá, vem comigo. Essa aula de modal verbs vai ser um pouco puxada para a gramática, mas a gente sabe que a prova do Enem não é uma prova de gramática específica, é uma prova mais voltada à interpretação por si. Mas a gente consegue ver que no meio da interpretação pode cair um pouco de gramática e isso é um pouco importante, tá? Vamos lá, a prova de vocês é o seguinte, serão 5 questões, tá? Geralmente contendo algumas imagens, podem ser alguns trechos de música, pode ser algum texto tirado de algum artigo, pode ser também em formato de blog ou até a cartoon, tá? Bom, primeiro a gente tem que saber o que são os modal verbs, né? Por si. Os modal verbs são alguns verbos diferenciados. Por que eles são diferenciados? Porque eles possuem algumas características próprias. Quais são essas características? A primeira delas é o seguinte, eles não precisam de verbos auxiliares, pois eles já são os verbos auxiliares, tá? Após os verbos modais, os verbos que vem a seguir, ele vem no infinitivo sem o to, com exceção, que é o ought to, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Os verbos também eles não sofrem alteração na terceira pessoa, no singular, no presente. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O verbo love, tá aqui. Na terceira pessoa, eu vou usar o exemplo do he. He loves. Então, o love, ele teve essa terminação diferente, foi acrescentado um S, ficou he loves, tá? Mas no verbo modal, não tem. Por exemplo, aqui, o can. Vou usar o she como exemplo. She can. Continuou normal, não teve acréscimo de nada. E outra coisa é que os verbos carregam sentido à frase. Então, eles têm um sentido próprio e dependendo da situação que você se encontra, ele vai dar uma outra ideia. Então, agora, como vocês podem ver aí, estamos no bloco do can e could. Vamos começar com o can. O can ele pode ser usado para expressar uma habilidade, uma permissão ou possibilidade. Claro, eu estou usando aqui os exemplos mais comuns. Ele ainda pode expressar outros tipos de coisa, mas ainda não é tão importante para a gente agora, tá bom? Temos aí, eu trouxe 3 exemplos para a gente poder ver, um de cada, tá? Primeiro exemplo, I can speak English, tá? O can, nessa frase, está querendo expressar uma habilidade. Eu consigo, eu posso falar inglês. Eu tenho essa habilidade intelectual de poder falar inglês, tá? Na outra frase, can I drink some water? Então, o can, nessa frase, está expressando um tipo de permissão, tá bom? Então, você está pedindo uma permissão, no caso posso beber uma água? O can está expressando isso, tá bom? Na terceira frase, it can happen to anyone. Então, nesse caso, o can, nessa frase, está expressando uma possibilidade. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, can expressa uma possibilidade nessa frase, tá bom? Bom, agora vamos com o could. Vamos lá, could geralmente é usado no passado como a função similar que a gente viu agora de can, mas ele também pode ser usado para se referir ao presente de uma maneira mais formal. Trouxe 2 exemplos aqui. He could swim for about 1 hour. Então, nesse primeiro exemplo, o could teve uma função de habilidade, assim como a gente viu no can no último slide, na última frase. Então, ó, he could swim for about 1 hour. O could, nessa frase, ele expressou uma habilidade. Então, ele pôde nadar por mais ou menos 1 hora. Nessa segunda frase, tem aí, ó, could you open the door, please? Então, could, nessa frase, expressa um sentido de um pedido formal. Claro, isso está se referindo ao presente. Você poderia abrir a porta, assim como a gente fala em português. Você poderia abrir a porta, tá? Na verdade, a gente quer dizer o quê? Você pode abrir a porta? Mas a gente usa o poderia, no caso aqui, o could, para ficar mais formal, algo que seja mais gentil de se pedir. Agora vem esses 2 irmãos aí, chamados may e might. Bom, may e might são bem parecidos, tá? Mas eles sim encontram diferença. Você pode encontrar diferença entre um e outro, tá? Vamos começar com o may. May pode expressar uma possibilidade, uma permissão. Lembrando, ele ainda pode expressar uma outra coisa dependendo da situação que você se encontra. Mas no nosso caso aqui a gente vai ver possibilidade de permissão, tá bom? Trouxe 2 exemplos aí, ó. Nesse primeiro exemplo,
She may know how to use the new device, tá? Então, may, nessa frase, dá um sentido de possibilidade, tá bom? Ela deve saber como usar esse novo aparelho, tá bom? Então, may nessa frase aí dá uma ideia de que ela talvez saiba como usar o aparelho, tá bom? Nesse segundo exemplo, vocês conseguem ver que ele é parecido com o can, quando você faz uma pergunta. Nesse caso está aí, ó, may I go out? Então, ele é como se fosse um can mais formal, você está pedindo uma permissão. Posso ir lá fora, tá bom? Então, nesse caso aí, o may ele está expressando uma permissão, só que um pouco mais formal que quando você usa o can, tá? Agora o might, qual seria a diferença principal entre may e might? O might ele expressa uma possibilidade, porém mais remota de que may. Então, algo que seja não tão fácil de acontecer quanto may, tá bom? Mas isso depende muito da frase que você está usando, no contexto que você está. O exemplo que eu trouxe de might. It might rain this weekend. Então, pode talvez chover essa semana. Mas por que eu não usei o may e sim usei o might? Porque na situação que eu me encontro agora, não está tão provável de chover assim. Então a possibilidade de que chova é pequena, mas ainda existe essa possibilidade. Por isso que eu estou usando might. Se caso essa semana estivesse nublado, estivesse chovendo, já tivesse uma recorrência de chuvas, eu poderia ter usado may para falar, porque a possibilidade seria maior. Bom, agora a gente tem aí should, ought to e must. Bom, should e ought to são iguais, tá? Eles têm o mesmo sentido, eles vão expressar as mesmas coisas. Porém, ought to caiu em desuso, tá? Como a gente diz em inglês, ele está old-fashioned. Então a gente não usa mais o ought to tão ultimamente. O should já ganhou o lugar dele, tá? Eles geralmente expressam um conselho. Então a gente diz em inglês uma advice. Tá? Quando a gente quer dar uma advice a alguém, a gente usa o should, tá bom? Mas a gente também consegue usar o should para expressar uma certa dedução a alguma coisa. Esse primeiro exemplo agora, vocês podem ver. You should be more careful. Nessa frase, o should está dando um conselho. Você deveria ser mais cuidadoso. Então, should está expressando um conselho. É aconselhável que você fosse mais cuidadoso. Então, você deveria ser. A gente pode traduzir como um deveria. Você deveria ser mais cuidadoso. Então, should dá uma ideia de um conselho. Nessa segunda frase, Alex should be here in 30 minutes. He left home at 5. Então, você está deduzindo algo. O Alex deve estar aqui em meia hora. Ele saiu de casa às 5. Então, como vocês podem ver, eu ainda continuo traduzindo o should como dever. Ele deve estar aqui em meia hora. Porém, ele dá uma ideia de uma dedução. Você não está aconselhando ninguém usando o should nessa frase. Você está apenas deduzindo de que Alex vai estar aqui em 30 minutos só pelo fato de ele ter saído de casa às 5 horas. O must, ele pode expressar uma obrigação, uma forte recomendação, uma dedução e até uma proibição quando usado na negativa. Eu trouxe aí 4 exemplos para vocês. Nessa primeira frase, a gente tem aí, ó, you must do your homework now. Lembrando que vai depender do contexto que você se encontra. Vamos supor que você é um pai e você está falando essa frase para o seu filho, então você está impondo um certo tipo de respeito. Por isso você usa o must, dando um sentido de uma obrigação. Você deve fazer o seu dever de casa agora. Então você não está falando com qualquer pessoa, você não está falando com um amigo seu, porque você não tem como obrigar um amigo seu a fazer o dever de casa. Então depende do contexto que você está. Segunda frase, perdão. You must stop smoking. Claro que se você usa essa frase para falar com um filho seu, ela vai ter um tom de obrigação. Mas vamos supor que nesse contexto você está dando uma forte recomendação a um amigo. Então você deve parar de fumar. Então você está dando uma forte recomendação. Claro, você poderia usar o should para dizer essa frase? Poderia, mas o must ele carrega um sentido bem mais forte. Então seria como se fosse algo mais prejudicial. Por isso você usa o must, que é algo mais importante, vamos dizer assim. A terceira frase é I can hear some noise. Someone must be at home.
Então você consegue ouvir algum ruído, você consegue ouvir alguns barulhos. Então você deduz que tem alguém dentro de casa. Por isso que você usa o must, porque você consegue ouvir barulhos. Então não é qualquer tipo de dedução, não é porque você só acha. Você tem quase certeza, porque você conseguiu ouvir barulhos, provavelmente deve ter alguém dentro de casa. E você usa o must para poder expressar esse tipo de dedução. E a última, quando você usa o must na forma negativa, fica assim: You mustn't feed the animals. Então você é proibido alimentar os animais. Você não pode alimentar os animais, tá bom? Então o must com o not, quando ele é contraído, fica mustn't, como vocês conseguem ver aqui: must, not, mustn't, tá bom? Então ele está dando um sentido de proibição a essa frase, tá? Agora a gente vai com as expressões modais. Bom, eu trouxe algumas das expressões que a gente pode ver por aí. São várias expressões, então não tem como eu trazer várias. Eu trouxe 3 que são talvez um pouco mais conhecidas e que elas podem fazer uma diferença na sua prova. A primeira delas é would rather, que você conhece, mas você não lembra que conhece. Por quê? Vou dar um exemplo. Ó. Would rather dá a ideia de preferência. Então, que você prefere algo, você usa no lugar do verbo prefer. O exemplo dele é There is no place I'd rather be. Essa frase foi tirada de uma música. Tá bom? Você sabe que música é essa? Que é a música Rather Be. Então, There is no place I'd rather be. Então, no caso está contraído, tá? Eu peguei o I com would, contraí, ficou I'd rather, tá bom? Mas tem o mesmo sentido, não faz diferença nenhuma, só está mais curto. Então não tem nenhum lugar que eu preferiria estar. Eu prefiro estar aqui. Essa é a ideia. A segunda expressão modal é o had better, que dá a ideia de que algo é aconselhável. Então, com o exemplo que a gente tem aí, ó, You had better stay at home tonight. Então, é melhor que você fique em casa hoje. É aconselhável que você fique em casa hoje. Então, had better, nessa frase, ele dá um sentido de que é aconselhável que você fique em casa. Uma outra expressão que também é bem conhecida é use it to. A gente usa o use it to para falar de ações que eram constantes no passado e que você não tem mais agora. O exemplo que eu trouxe aqui é I used to play soccer when I was a kid. Então, eu costumava jogar futebol quando era uma criança. Então, isso significa que talvez eu não tenha mais esse hábito, mas era um hábito que eu tinha constante no passado. Bom, agora a gente vai resolver uma questão do Enem. É uma questão do Enem de 2010, tá bom? Então, vamos lá. Tem aí um trecho de uma música muito conhecida, tá bom? A música do Coldplay. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning and I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as a crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castles stand upon pillars of salt and pillars of sand. Esse foi um trechinho da música do Coldplay. E vem o enunciado da questão. Letras de músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que... Então ele está dizendo que em algumas músicas você consegue ver que palavras ou expressões se repetem. Nesse caso aqui, como a gente viu nas explicações, uma palavra que se repete, uma expressão que se repete é a expressão use it to. Vem as alternativas. A primeira, costumava ter o mundo aos seus pés e de repente se viu sem nada. Letra B, almeja o título de rei e, por ele, tem enfrentado inúmeros inimigos. C, causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito poder. D, limpava as ruas e, com seu esforço, tornou-se rei de seu povo. E letra E, tinha chave para todos os castelos nos quais desejava morar. Mas como no enunciado da questão está abordando a parte de que trechos se repetem, a gente consegue ver
que a expressão used to está se repetindo, como a gente viu na explicação, used to tem um sentido de quando você fala de ações que eram constantes no passado. Então a letra A, que é a nossa resposta, que está aí, costumava ter o mundo aos seus pés e, de repente, se viu sem nada. Tá bom? Então, essa foi a nossa questão aí, letra A. Bom, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Essa foi a nossa aula. Não se esqueça, sempre terão mais aulas no nosso portal, então sempre fica antenado aí e acessa lá o nosso portal, tá bom? Tchau, tchau.